As queimadas no Brasil se tornaram um assunto mundial. É o tema mais falado no Brasil hoje. Conversa conosco o professor D'Artagnan Baggio Emereciano. Ele é professor titular da Universidade Federal do Paraná, pós-doutor em Ciências Florestais, Economia e Manejo Florestal. Também é coordenador técnico da FUPEF, que é a Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná, fundação que está completando 48 anos e que atende todos os estados do Brasil e até mesmo alguns outros países com essas pesquisas. E também ele é membro pesquisador do Acordo de Cooperação Técnica Universidade e Moçambique, na África, em pesquisas florestais. E é com o professor D'Artagnan que nós vamos entender melhor esse quadro. Professor, o senhor tem um grande tempo já de trabalho na universidade e em outras décadas passadas já aqui a universidade fazia trabalho de estudo florestal, não só no Paraná, mas também na Amazônia? Exatamente, na Amazônia e na África também, né? Iniciamos esses projetos nossos de pesquisa, investigação em 1979, né? E o curso de Engenharia Florestal, que é o primeiro curso do Brasil, né? Já está com mais de 50 anos, né? E iniciou os trabalhos já em nível nacional, né, cuidando justamente do acompanhamento do desenvolvimento florestal, assim como dos desmatamentos, a questão da exploração predatória das florestas, que era um assunto e continua sendo um assunto muito preocupante. E o que sempre nós notamos nessa trajetória toda, buscando a pesquisa para você conduzir a floresta da melhor maneira possível, que ela possa ter a sustentabilidade, isso quer dizer, o que você explore, ou se possa, o que pode cortar, se possa cortar o que realmente pode cortar, e ter a reposição dessa floresta. Então, o que nós sentimos nesse tempo todo, o maior problema em tudo isso, e leva depois até os focos de incêndio, que isso é muito natural, se acompanhar os registros de incêndios florestais no Brasil, seja na Amazônia, em qualquer parte, é muito natural, porque também é uma questão não só de educação das pessoas, para evitar os incêndios, assim como a questão do próprio monitoramento e fiscalização. E sempre foi um problema nos recursos para pagar fiscais, para pagar equipamentos de fiscalização e para pagar o monitoramento, que hoje pode ser por satélites, por vantes, né? Vantes, que são os veículos não tripulados, uma espécie de drone. Na verdade, é a mesma coisa, né? O drone é um vante que pode ser uma aeronave, que pode ser o multirotor, que é o mais simples que nós temos hoje. Então, o que acontece? Nós verificamos que, por mais que existam estudos demonstrando essa problemática toda, a gente não consegue resolver de imediato, né? Então, o que se vê, de repente você vê, quando você detecta, já está num nível catastrófico. Pega a situação agora da Amazônia, não é agora. Se você fizer a retrospectiva das ocorrências de incêndio de 20, 30 anos para trás, não tem nada de diferente. Tivemos até mais áreas incendiadas, né, em outras épocas, aí, nos 80, etc. Independente de governo, seja quem for, a realidade é esta, né? É uma problemática séria. E realmente a manutenção das florestas, que você sabe que a floresta tem um benefício enorme para o clima, para tudo, né, para a população, é realmente preocupante, né? Você conduzir isso de uma maneira que seja correta e siga dentro do planejado, que é muito difícil. No discurso das autoridades hoje nacionais, existe uma dualidade, colocando assim, a floresta impede o desenvolvimento econômico. Não se fala da palavra manejo, dessa possibilidade. Vamos entender, a saída é só devastar a floresta para colocar pasto ou tem outras maneiras de desenvolver a economia e mantendo as florestas? Pelo contrário, eu digo sempre, a floresta, se bem manejada, dentro dos padrões de sustentabilidade, ela vai ter o seu benefício e dentro desse benefício vai ter benefício econômico, muito natural. O que acontece é que, dependendo dos mercados, você força, por exemplo, a acabar com uma floresta com plantio de soja, porque o madeireiro não se interessa mais por aquilo. A soja é mais rentável. O que aconteceu no Mato Grosso, por exemplo, ali foi uma devastação enorme, né? Plantio de soja predominou ali, né? Então, essa é uma situação que é preocupante, né? Você conscientizar aonde você pode chegar com a floresta. É o mesmo caso da floresta nativa e a floresta plantada, aqueles que são contra a floresta plantada.
Poxa, a floresta plantada tem rápido crescimento, você pega eucaliptos, o pinos, não, são espécies invasoras. Se não existissem plantios de eucaliptos, não existissem plantios de pinos, por exemplo, você não teria mais a floresta nativa hoje. Porque a pressão comercial do mercado ia acabar com a nativa. Então entraram eucaliptos e pinos que devem sim ser corretamente manejados também, né? E aquela história, a floresta gera benefícios, gera empregos, né? A própria história do papel, poxa, não consuma mais papel, mas o papel gera empregos, né? A aí, floresta com gera reflorestamento, produtos. que é o modelo aqui de Telêmaco Borba. É um modelo, entendeu? São modelos que, digo assim, olha a geração de empregos que tem naquilo, o consumo do papel, né? Digo assim, é necessário. Por mais que você tenha mídia, tenha tudo hoje, o papel é necessário, né? E a floresta está aí para isso, né? Então você tem que só tomar o cuidado. Atenção ao que é floresta nativa, quais são as espécies que estão em extinção, o que podem se tornar em extinção, no meu caso da araucária angustifolia, né? E aquela questão de o bom manejo da floresta, colocar a espécie adequada, quer dizer, a árvore no lugar certo, né? Uma coisa pouco compreendida é a importância da biodiversidade. É perder espécies que no futuro poderiam ter uma utilização medicinal ou em qualquer outra área. É um tesouro que existe na floresta, ainda não explorado, não conhecido. Sim, mas veja bem, existem pesquisas, principalmente na indústria da farmácia, da medicina homeopática, né? Da homeopatia, na própria Amazônia, na própria África, nós temos trabalhos assim que levantam, vamos dizer assim, o subproduto da floresta, né? O que tem no subbosque, né? Ou mesmo as próprias cascas de árvores, tem árvores que têm, vamos dizer assim, benefícios não só de madeira, mas medicinais também. Então, o subproduto da floresta também é muito interessante. Agora, se não tiver um manejo correto dessa floresta, entrar uma exploração predatória, que digo predatória é o quê? Cortar somente as espécies de alto valor comercial e esquecer o restante, você vai acabar destruindo também todo esse subproduto da floresta, né, que você pode ter como mais uma vantagem comercial, se bem explorada, se bem manejada. O que nós temos visto na prática, e não é de agora, já vem de várias décadas no Brasil, é aquele sistema de corrente que vai derrubando tudo, ou então o incêndio e a criação de um fato para depois reivindicar a posse da terra. Esse é um problema sério, porque a história da corrente, o correntão, eles chamam, você vê na Amazônia, é uma coisa fantástica. Você amarra o correntão nos tratores, você vai derrubando, porque né, a árvore não tem um sistema de raízes como nós temos aqui. Então se derruba uma árvore como se fosse um pé de milho, né? Você vê que fica aquele... Então aquilo ali, você vê o solo na Amazônia, para baixo já é areia, né? Então a recomposição florestal é muito mais lenta, por mais que se queira, não, nós vamos recompor a floresta, não é bem assim. São florestas que têm uma rotação, né? Quando digo rotação, é de você chegar do plantio uma árvore madura de 100, 150 anos, não é assim. Você cortar, amanhã a floresta está recuperada, não é isso que acontece. Há o risco de desertificação nesse processo de pastagem? Veja, é uma área muito extensa, né? Então, você veja bem, se você continua com isso e você não toma as medidas adequadas, obviamente que você vai ter uma desertificação em qualquer parte. Você tira a floresta e para você recuperar onde era a floresta, para você reflorestar, né? Você demora o tempo de recuperação muito longo. Inclusive a associação, se for uma floresta nativa, né? A associação das espécies que existiam, porque essas espécies que crescem em presença de outras espécies, não é assim, né? Para você não ter uma monocultura, né? Você não ter uma espécie só. Então você vai ter uma recomposição muito complicada. Cientificamente, qual seria a sugestão para a exploração da Amazônia dentro do que seria viável, possível, o que estaria dentro de uma lógica? O que o Brasil poderia fazer? Olha, veja bem, nós temos aí as pesquisas, a própria FUPEF tem anos de pesquisa, anos de acompanhamento, inclusive com os convênios que nós temos com os outros órgãos da própria Amazônia, professores nossos que estão lá também, do nosso corpo científico, né, que estão lá na Amazônia. Então, você veja, a questão de você tratar especificamente uma questão florestal na Amazônia é muito complicado, são multifatores a serem considerados, multifatores, né? Você acompanha, né, o que está acontecendo, queimou uma área, você pegou uma área lá explorada sem licença, você pega lá, é garimpo, quer dizer, são todos interesses econômicos e você, para controlar isso aí, tem que ter muita pressão, tem que ter muita fiscalização, eu acho, sabe, e rigorosa, sabe, porque senão nós vamos estar caminhando aí para, não sei, daqui
quanto tempo nós temos no deserto. Não é? No caso do Paraná, o pinheiro é um assunto debatido há muito tempo, a nossa araucária, e a preocupação sempre foi proibir o corte. E isso não tem resolvido, porque as pessoas continuam cortando de uma forma dissimulada. Haveria outra alternativa através do manejo? Em resumo, que o proprietário tivesse interesse naquela árvore em pé e produzindo? Sim, essa, eu te digo, sempre foi uma das metas nossas na Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná. Foi sempre os nossos pesquisadores, pesquisadores do UFPR. Então, o que nós sempre pensamos em relação à araucária foi como conscientizar não só a população, mas como também os empresários madeireiros a plantar a araucária e ter o correto manejo dessa araucária. O que acontece hoje? Há um desincentivo. Então, eu digo, hoje nós estamos promovendo pelas leis, hoje vigentes, a extinção da araucária. O que acontece? Se nota, você caminha num campo, ou mesmo na cidade, e a pessoa diz assim, olha, está crescendo uma araucária aqui, vou cortar imediatamente, senão só vão me complicar lá na frente, não vão me autorizar, ou vão me multar, eu vou ter um problema sério. Então, imagine você conscientizar uma pessoa que está acostumada a plantar pinos, eucaliptos, e assim, olha, eu gostaria que você dedicasse uma parte da sua área para fazer um plantio de araucária. Nós vamos orientá-los a plantar araucária e vamos orientá-los ao manejo correto dessa araucária. Um espaçamento adequado, vai ter uma época que vai ter que fazer um desbaste, que é natural, para você abrir o espaço para as árvores melhores crescerem, que é a essência do manejo, e você tem tudo isso aí, aquela aversão à araucária. Se notar, existe uma aversão. Nossa, pinheiro do Paraná, nossa, que árvore bonita, árvore símbolo do Paraná, mas o que está acontecendo? Não é? A população hoje está com uma mentalidade de aversão à araucária. Então não existem programas, nós vamos nas escolas, falamos com as crianças, nos programas que nós temos do curso de engenharia florestal, para cuidar, não pegue uma árvore, não arranque. Se for uma araucária, olha, esse pinheiro que você está vendo aqui, é essa aqui que está crescendo. Então, eu que te digo, é uma questão de conscientização realmente. E nós estamos na Fundação, você veja, são anos de pesquisa, desde que me formei em engenharia florestal, isso foi em 78, comecei já a trabalhar em 79, já fui pesquisador da FUPEF já em 1980, e nós íamos trabalhando com outros professores, né, da universidade, em prol da araucária. Vários experimentos, você vê o professor Flávio Zanetti, né, também tem vários trabalhos tentando promover a melhoria da araucária. Nós mesmos levamos a araucária para a África. Eu digo assim, eu até brinquei, mas nós vamos levar para a África um dia, espero não fornecer pinhões lá, para que acabou no Paraná o pinheiro, né? Então, você veja bem, por quê? Porque há um interesse realmente de demonstrar que a araucária não é um mal, né? Pelo contrário, tem seus benefícios. Na África foi muito interessante porque a população que é carente de alimentação descobriu que a araucária produzia alimentos. Então, nós fizemos um estudo, levamos com a equipe de nutrição da universidade os benefícios do pinhão para a alimentação, onde eles têm carências. No Brasil poderia acontecer a mesma coisa? Está em áreas mais carentes, repetir esse processo? Claro, poderia. Seria possível apresentar um projeto, por exemplo, para o governo do Estado, desse manejo, para quebrar essa questão que praticamente impede hoje a permanência da araucária? A ideia é cortar porque... Na realidade, nós estamos preservando o que existe, mas se veja bem, existem araucárias. O crescimento de uma árvore é assim, uma araucária você chega a ter um momento que diz assim, se eu retirá-la do povoamento vai ser benéfico, pense para a floresta nativa da araucária, vai ser benéfico para aquelas árvores que estão crescendo. Ela chegou no seu clímax, no seu momento que ela tem que ser retirada e ser aproveitada, ter a sua madeira, né? E a floresta vai estar se recompondo, claro que acompanhamento, né, do manejo desta área. Não pode chegar, tirei a araucária e acabou-se, né? E vamos tirando outras, então claro, isso acaba com a floresta araucária como qualquer floresta. Então, essa é a nossa preocupação na Fundação. Nós temos pesquisa assim que se controla tudo, desde o crescimento, da mudinha até a fase adulta da araucária, até o seu clímax. Nós temos pesquisas que, olha, gastaríamos um tempo enorme de relatar quantas são. No Paraná, em áreas grandes, eu te digo de empresários entusiastas que mantêm floresta da araucária, que mantêm o equilíbrio entre flora e fauna de floresta da araucária, né? Professor D'Artagnan, a Fundação está completando 48 anos, a Fundação de Pesquisas Florestais, e tem muitos outros trabalhos. Vamos dar uma ideia, o que hoje a Fundação faz no ensino,
na complementação dos trabalhos que a própria universidade faz e também com relação à comunidade, prefeituras, empresas. Atualmente, a Fundação está em contato com os 399 municípios do Paraná, oferecendo, eu digo serviços, mas que a gente pode sempre estar envolvendo a pesquisa, o ensino e a extensão. A nossa ideia sempre é ter uma parceria com as prefeituras, com as escolas dos municípios, para além do trabalho que a Fundação está realizando na parte ambiental, na parte da arborização urbana, na parte do levantamento dos mananciais para o ICMS ecológico, por exemplo, envolver a população, envolver alunos das escolas, para estarem juntos conosco, né, aprendendo o que deve ser feito. Então, é um trabalho muito assim promissor em relação aos municípios, porque, e com uma aceitação muito boa, nós estamos aplicando, por exemplo, eu te dou um exemplo, na parte da arborização urbana. É um problema sério. Você pega Curitiba, você vê o que acontece, né? Árvores caindo, dá um temporal, né? Então, o que precisa ter? Erros de escolha do plantio. Então foram erros lá atrás, espécies que foram implantadas sem um devido planejamento. Você pega Curitiba, eu tenho assim a tipuana, que é uma árvore que você sabe que está caindo o tempo inteiro. São árvores que hoje contam com 37 metros de altura, por exemplo. E em Curitiba nós não temos assim a estrutura para solucionar um problema de imediato. O último levantamento que eu fiz, se começássemos a tirar as árvores de alto risco em Curitiba com relação a trânsito, etc., etc., 15 anos para você, né? Considerando assim que acabar, as outras pararam de crescer, entende? Nós estamos com esse problema, não, mas as outras continuarão crescendo. Então o problema é uma bola de neve. Então o risco continua sendo grande e a prefeitura está fazendo o que pode, né? Mas por isso que a gente alerta os pequenos municípios que estão começando com seus planos de arborização urbana a começar de maneira correta. Colocar as espécies adequadas, que não te provoquem danos à fiação, não te provoquem danos à calçada, às ruas, né? Então existem espécies recomendadas para arborização. E no que existe hoje, que nós precisamos diagnosticar, a FUPEF tem um projeto fantástico de inovação tecnológica, utilizando drones, com câmeras multiespectrais, drones de última geração, onde você faz um levantamento rápido, com voos, onde você identifica as espécies com base no trabalho de campo e reconhecimento de padrões de copa. Então, pelo voo do drone, né, com o algoritmo computacional, a gente consegue pegar numa rua, pelas imagens semelhantes, quais as árvores de mesma espécie. E a sanidade também das árvores? Também a fitossanidade, porque com a câmera multiespectral, as árvores doentes apresentam uma coloração diferente, né? Então, a gente envolve muita comunidade, os estudantes vão, identifiquem, né? E a nossa meta agora, inclusive com parceria com os estudantes e cursos de informática na universidade, com pesquisadores também da área de informática, é ter os aplicativos para os celulares, Android e iOS, né? Para que uma pessoa, uma rua, chegue e diga, olha, que árvore que é essa? Ele coloca o celular, ele vai identificar pelo nosso banco de dados. É a árvore tal, tal, tal. Ela foi plantada há tanto, um cadastro que está tentando implantar em municípios pequenos e depois trazer para Curitiba. É exemplo do que foi feito em Nova York. Não é? Então seria possível para cidades, para entender o trabalho da Fundação de Pesquisas Florestais, cidades de qualquer ponto do Brasil que tenham uma dificuldade ou de repor as árvores ou de planejar o plantio das árvores, a Fundação presta esse serviço? Exatamente, com os nossos pesquisadores. Nós somos pesquisadores especialistas em arborização urbana, né? E são membros do corpo científico da Fundação. Então, você veja, a minha área, por exemplo, é manejo florestal, e a minha área foi sempre pioneira nos drones. O primeiro Vante, né, que a gente chamou, foi um avião usado em 1984, construído por nós. Quer dizer, eu construí com saudosos amigos que já faleceram, que eram especialistas na parte de fotogrametria, para justamente levantar um problema que nós tivemos com os plantios de bracatingas em Rio Branco do Sul, Amarelo Tamandaré. Nós tínhamos problemas que deu uma doença, uma praga, né? E a bracatinga realmente era a fonte de energia para o cal, para os fornos, etc., né? E a gente não conseguia levantar rapidamente qual era a área, né, de plantios de bracatinga que estaria
né, contaminada, estariam com as árvores doentes. E com esse voo, naquele tempo você não tinha câmeras digitais, nós fazíamos com, né, filmes. Então era um trabalho que, se você comparar hoje com um drone, o que se tinha com um avião daquele porte, até para carregar o peso, era um avião que tinha 3,21 metros, 22 de envergadura. Era um Piper J3, um terço de escala, imagine. Mas tínhamos que ter aquele porte para carregar 16 quilos de equipamento. Eram câmeras pesadas e tal, né? Então, se comparar com um drone hoje, é uma coisa fantástica. E lá nós conseguimos justamente, com a variação do espectro, que não era uma câmera multispectral, mas variando os filmes, né, que você tinha, mapear as áreas que estavam doentes, porque as árvores ficavam marrons. Quando você pegava o colorido e mudava o espectro, ficava toda aquela área contaminada marrom. E nós conseguimos determinar e daí combater a praga. Esse trabalho, hoje, já bem mais desenvolvido, ele também é oferecido para propriedades rurais? Sim, para governo, para particulares? Nós vamos estar envolvendo pesquisadores, alunos de mestrado, doutorado, e ao mesmo tempo oferecendo um produto para a empresa, para o proprietário que quer ter esse tipo de resultado. Eu falo assim, tipo de resultado, não é contratar um serviço. Você tem um resultado. Eu tenho uma propriedade, eu tenho um plantio de soja, quero saber se tem praga, se não tem. Eu plantei pinos, plantei eucalipto, plantei erva mate, e quero saber, por exemplo, qual as falhas no plantio, o que eu preciso repor. Né? Então, o diagnóstico de plantios, de áreas plantadas, isso pode ser feito. Assim como tudo, linhas de transmissão, que você tenha problema, você tem índice de poluição, tem umas fábricas aqui, eu não posso chegar com segurança num chaminé para saber se tem poluição de alto nível, o drone vai lá com os sensores e faz todo o diagnóstico. A Fundação atua de forma autônoma em relação à universidade. Ela presta um serviço à universidade, mas ela tem, lembrando que são 48 anos já de trabalho, ela tem uma autonomia para a realização de serviços para a comunidade. Para a comunidade. Ela é uma fundação de apoio da UFPR, que envolve, por exemplo, que os projetos que têm recursos, né, de governo federal, de governos estaduais, normalmente são executados mediante contratos tripartites, município, universidade e FUPEF. Então é revertido grande parte dos recursos para o benefício do ensino, da pesquisa e da extensão. Essa é a finalidade da fundação. Então, para entender, falamos já do monitoramento rural, falamos do monitoramento florestal. Que outros serviços a FUPEF, a Fundação, presta? Veja bem, nós temos lá especialistas em incêndios florestais que podem fazer diagnósticos de prevenção, de conscientização, de capacitação, né, das pessoas. Nós podemos fazer cursos de capacitação nas diversas áreas do conhecimento. Nós temos a área de tecnologia da madeira, que na realidade parte do... Veja bem, eu sou do manejo florestal, então qual é o manejista que eu digo? Ele faz o quê? Você planta, você acompanha o plantio, eu estou te oferecendo uma árvore agora que vai te dar esses multiprodutos. Madeiras de ripas, né, palanques e tal, por exemplo. A tecnologia da madeira vai analisar o quê? A qualidade dessa madeira, o melhor método para você aproveitar ao máximo a tora que eu ofereci para o madeireiro, para o produto, né? O que pode ser feito em relação aos móveis. Então, nós temos pesquisadores em todos esses níveis, meteorologia, incêndios florestais, plantios florestais, silvicultura, pragas florestais. Então, se você pegar assim, o que a engenharia florestal abrange, né, no seu conhecimento, a FUPEF faz tudo. Além da parte florestal, hoje nas outras áreas de conhecimento, né? Mobilidade urbana, também na parte de engenharia civil, construções, medicina, odontologia. Hoje a FUPEF está abrigando projetos nas diversas áreas de conhecimento. São cursos de pós-graduação de outras áreas que a FUPEF dá um embasamento. Pesquisa na área de nutrição, por exemplo, na área de educação. Outros setores da universidade são beneficiados por essa estrutura. Projetos de turismo. Nós estamos fazendo projetos de turismo. Agora, com o Ministério do Turismo, nós estamos terminando um projeto fantástico para o benefício do turismo, né? Associado ao Departamento de Turismo, com pesquisadores, né?
em nível de doutorado também, já com aquela visão de turismo bastante adequada à realidade. Para se entender a importância nesses 48 anos, estão sendo completados agora, que exemplos a gente pode dar de trabalhos que já foram realizados pela Fundação de Pesquisas Florestais nesse histórico paranaense ou nacional? Olha, são diversos os trabalhos dos inventários florestais nacionais, que nós tivemos convênios com o antigo IBDF, né? Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que hoje é o atual IBAMA, né? Então foram trabalhos com recursos do governo que a FUPEF desenvolveu para os inventários florestais, por exemplo, o inventário florestal do Pinheiro, no sul do Brasil, né? Os filmes que nós fizemos na Fundação para conscientizar a população, vamos voltar à Araucária, né? Aqui que está até a Araucária Memória da Extinção, aquele foi um resgate histórico na época. Os trabalhos na Amazônia, né? Os trabalhos que subsidiaram, veja bem, e deveriam subsidiar os planos de manejo da Amazônia. O correto, como devia ser feito, né? Porque são trabalhos assim que eu sempre falei, naquele tempo nós não tínhamos GPS, né? Foi fazer um trabalho na Amazônia com o pessoal com teodolitos, com trenas, e referenciando as árvores no terreno, né? Criando mapas de localização das árvores. Imagina um trabalho desse nível, para você ter quadras numa floresta e dizer assim, olha, aqui eu tenho essas espécies, eu quero tirar esse mogno daqui. Mas não é simplesmente se tirar o mogno dali, você não está com um helicóptero puxando o mogno lá para cima. Para você tirar ele dali, o que aconteceria em volta dele para você tirar o produto da floresta? Então, a enormidade de espécies que estariam sendo derrubadas para tirar aquele mogno, por exemplo, e que na época não tinham nem a avaliação tecnológica do aproveitamento dessa madeira, e se era uma espécie realmente tecnologicamente aproveitável. Era o que existia na época, entende? Então isso a gente demonstrou tudo, sabe? Mas é aquela história, a velocidade do consumo é tão alta, porque um projeto neste nível demanda muito tempo para se chegar à conclusão. Então é um dos fatores que eu aponto também como prejudiciais a isso. Então, o que te falava, muito projeto que eu fui lá no Pará, por exemplo, e tive contato para fiscalizar, a gente falava projetos feitos no joelho, né? Lembra? Então era assim, na hora que eu quero uma licença para explorar, e já tinha os padrões, isso aqui dá mais ou menos metros cúbicos, dá tantos metros cúbicos, vão tirar tantos, e mais ou menos a ocorrência de espécie é essa, porque é uma relação que eu tenho genérica, eu vou aplicar, e eram aprovados, né? Então não eram projetos feitos dentro de um rigor técnico, né? Para ter a sua execução de acordo com a metodologia adequada para promover o correto manejo da floresta. Nós pensamos, professor, para finalizar, nós pensamos só na exploração da madeira, a utilização econômica, mas não em algo que permaneça e que possa ser multiplicado. Uma economia da madeira com bases científicas, que seria você ter a produção do que interessa em maior quantidade, exige mais prazo, mas poderia se pagar com o tempo. Sim. Isso, por que é tão difícil implantar isso no país? Justamente porque eu digo assim, a velocidade do consumo, né? Eu digo assim, a exploração para atender o mercado, a demanda é muito alta em relação, né? Digo assim, ao crescimento da floresta e sua produtividade. Pega em todos os níveis. Então, eu digo assim, o manejo sustentável tem que ter muita consciência e tem que ter o acompanhamento de profissionais, né? Competentes e especializados. Então, você pensar uma simples floresta de pinos, por exemplo, ou de eucaliptos, que são florestas de rotações curtas, que diz assim, olha, eu posso fazer um manejo de eucaliptos para 8 anos, 10 anos de idade, né? Mas se você não cuidar também, você coloca em extinção. Porque o manejo sustentável é muito simples, você tem que pensar, sempre pensa assim numa escala. Eu plantei 1 hectare, né? E plantei outro hectare, mais outro hectare, eu tenho 10 hectares. De maneira que quando você explorar o último hectare, você volta no primeiro e já tem a produção. Essa é a ideia, né? E assim agora você pensa numa floresta que tem uma variedade enorme de espécies, com crescimentos diferentes que uma floresta, né? Amazônica, uma floresta umbrofilamista, que é a característica da araucária. Aqui. Como é que você maneja isso em curto prazo? É muito difícil. A condução de uma floresta não é fácil. Né? Professor, a Fundação fica aberta para dúvidas, para entrar em contato, através do site? Qual é a melhor forma? Do site, os nossos telefones, para uma pessoa que queira procurar um pesquisador,
sabe, nessas áreas de abrangência. Lá nós temos o nosso estatuto, nossas finalidades, né? Pode procurar a Fundação que atenderemos com o maior prazer e colocaremos. A nossa meta é solucionar nos padrões da pesquisa, realmente. Não é uma venda de serviço, né? Nós fazemos laudos também, se forem necessários, para comprovar realmente que o que existe e o que deve ser solucionado está dentro dos padrões mais sérios e com alta tecnologia. Professor D'Artagnan, e as florestas que já são preservadas? Exatamente. Essas florestas que são preservadas são as florestas que merecem uma atenção especial. Eu te dou um exemplo. Você pega a nossa floresta atlântica, que eu digo sempre incorretamente denominada de mata atlântica, né? Eu sempre chamo de floresta atlântica, né? Então, por que ela é preservada, né? Porque tem espécies ali que já podem ser consideradas em extinção. Elas não podem mais entrar numa exploração em qualquer nível. Né? Você pega o nível, por exemplo, do palmito, né? Que era antigamente muito explorado. Por que está nesse nível? Por que foi substituído pela pupunha, né? Que também estava sendo explorada predatoriamente. Então, essas florestas são criadas, os parques nacionais são criados justamente para isso. Que pelo menos se tenha lá, se acabar, você tenha pelo menos alguma espécie preservada que você possa tentar plantar novamente e recuperar seu crescimento. Muito obrigado, professor. Parabéns pelos 48 anos da entidade aí que o senhor já há tanto tempo convive, né? Desde praticamente lá do início dos trabalhos, o senhor já estava lá como estudante. Exatamente, e felizmente estamos lá. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Para você encontrar a FUPEF, os mecanismos de busca, facilmente você vai encontrar a Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná. Do Paraná, mas atende a todo o Brasil. E nós demos aqui um resumo, então, do que é esse trabalho, no momento em que o Brasil discute justamente isso, as queimadas, a exploração, mas uma exploração racional das florestas. Muito obrigado a você que acompanhou aqui a nossa conversa.